E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos começar a nossa parte 2 da nossa oitava aula sobre gás e termodinâmica. Bom, dando sequência, hoje a gente vai aprender algumas variáveis novas e falar basicamente sobre a primeira lei da termodinâmica. Então, hoje nossa aula vai ser sobre a primeira lei da termodinâmica. Bom, dando uma introduçãozinha, lá por volta de 10 a 70 depois de Cristo, um cara chamado Heron, ele já te propunha um tipo de, vamos falar, máquina chamada eolítica, que era esse tipo de máquina aqui, onde ela consistia basicamente você com o vapor do gás que tinha dentro, ele ia saindo conforme ia se esquentando, produzindo um trabalho. Esse foi o primeiro tipo de máquina, vamos supor assim. E conforme o passar do tempo, lá por volta da segunda metade do século XVIII, as maneiras pelas quais as pessoas se relacionavam produziam seus bens e se evoluíram, certo? Como assim, como as indústrias, onde começavam a ter as máquinas de vapor, ou aqui, no caso, as locomotivas, os trens, etc. Bom, com o passar do tempo, viram que várias maneiras de produção de trabalho, vamos falar. A gente tem a nossa mão de obra braçal, que é basicamente com a pessoa, né? Bem, o homem viu que não precisaria utilizar necessariamente um gás, né? Mas a força da água com aqueles rodas d'água para produzir trabalho ou energia. E aqui também uma máquina a vapor. Como vocês podem ver, o vapor vai esquentando a água, ela vai movimentando o pistão aqui, certo? Bom, uma introduçãozinha, né? Como a gente está na nossa parte de termodinâmica. Então, a termodinâmica é a ciência que vai estudar as relações entre calor e trabalho, certo? Então, qual é a relação que eu tenho entre a minha produção de calor com o trabalho, certo? Que ocorrem durante as determinados fenômenos, ou as relações de energia. Então, a termodinâmica ela vai estudar o trabalho juntamente com a energia, certo? Ela envolve aspectos de energia, como eu acabei de falar. Suas transformações, geradas de energia, refrigeração e ainda as propriedades da matéria. Certo? Então, a termodinâmica, basicamente resumindo, ela vai estudar essas relações de trabalho e dois tipos de energia, a energia mecânica e a energia térmica. A energia mecânica para trabalho, basicamente, e a energia térmica na forma de calor. Certo? Bom, começando aqui com uma variável que a gente vai precisar utilizar agora, introduzindo na nossa matéria, que chama-se energia interna. A energia interna ela é representada pela essa letra U. Então, o que ela é? A energia interna é uma função inerente de estado do sistema e representa a somatória das seguintes energias. No caso aqui, a minha energia interna do meu sistema é nada mais do que a energia minha cinética mais a minha energia potencial. Então, coloquei aqui alguns pontos sobre a energia interna. A energia cinética de translação e rotação das partículas. Então, a energia interna nada mais é do que essa soma dessas energias cinéticas de translação mais de rotação, mais energia de vibração das moléculas, mais energia de potencial de interação molecular e energia dos elétrons. Então, essa soma de todas essas energias é a minha energia interna do meu sisteminha lá, certo? A energia interna ela vai depender da minha massa, uma massa, e também da temperatura absoluta que a gente estudou em aulas passadas, de um gás monatômico. Então, a gente vai falar na nossa aula de hoje sobre um gás monatômico, certo? O que significa um gás monatômico? Significa que ele é formado por átomos isolados e não por moléculas. Basicamente, quando formado por um elemento só. Vamos dar um exemplo do hélio, do neônio ou de outros gases nobres, geralmente formados por um átomo só, não por moléculas. Vamos supor a água, que é formada por hidrogênio e oxigênio. Não, é formado só por um tipo, que no caso vamos supor, um hélio, que é só o átomo de hélio. Então, são átomos isolados, certo? E então, a energia cinética e a energia cinética, certo? Ela vai depender da temperatura, depender da massa e
da minha energia, que no caso todas essas daqui, isso que a gente se resume a energia cinética e potencial, certo? E para maior representação, a gente vai utilizar essas relações aqui embaixo. Para ficar mais simples, guarda apenas essa daqui, a última, né? Que significa que a variação minha da energia interna, quando eu coloco esse símbolo aqui, que é um triangulinho, é o delta, né? Então, toda vez quando a gente tem esse símbolo, significa que é variação, certo? Então, vai ser 3 meios de nRT. Uma fórmula fixa que, com os experimentos, estudos e através dessa somatória das energias, a gente obtém essa fórmula. E ΔU nada mais é do que 3 meios de nRΔT, certo? Ou a gente pode também utilizar essa outra expressão aqui. Lembra aqui da lei geral dos gases lá, que era PV igual a nRT? Então a gente pode substituir nRT por PV. Vai ficar 3 meios de P ΔV. Também se usa esse tipo de nomenclatura, certo? Então, grava nada mais do que a energia interna de um gás monatômico é basicamente representado por essa fórmula. ΔU igual a 3 meios de nRT, e ela representa nada mais do que a somatória das energias internas, tanto de translação das moléculas, ou de vibração, ou dos elétrons, certo? Bom, aqui eu fiz uma melhor para a representação. A energia interna de um gás monatômico, posso só representar assim como sendo a energia em si, como sendo U, que é 3 meios de nRT, ou a variação dessa minha energia, 3 meios de N ΔT. Então, o que a gente pode observar? Antes disso, a gente sabe o N, né, é o número de mols, né? O R também vai ser a constante universal dos gases, e a gente vai utilizar esse número aqui, 8,31. E a minha temperatura do gás? Sempre em Kelvin. Se der em graus Celsius ou Fahrenheit, a gente vai ter que converter. Bom, o que a gente pode perceber? A gente percebe que uma coisa muito importante, a nossa energia interna, o ΔU ou U, ele vai depender da minha temperatura. Ou seja, se a minha temperatura vai variar, no caso aqui, ΔT, então vou ter uma variação minha da energia interna, certo? Ou seja, se a minha temperatura aumenta, minha energia interna aumenta. Logo, a minha variação da minha energia também. Se a minha temperatura diminui, minha energia interna vai diminuir e a minha variação da energia interna também vai diminuir. Se a minha temperatura se manter constante, certo? Ela não variar, a minha energia interna também não vai variar, certo? O meu ΔU não vai variar. Logo, ele vai ser zero. Então, uma coisa muito importante, e sugiro vocês gravarem isso. A energia interna de um gás, não necessariamente monatômico, mas a gente está estudando os monatômicos, vai depender da temperatura, certo? Se a temperatura aumenta, a energia também. Se ela vai diminuir, ela também. Se manter constante, ela mantém constante, certo? Coloquei uma observação aqui. E lembra quando ocorre numa mudança de fase, a temperatura não vai variar. Lembra? Quando a gente vai falar sobre o calor latente lá, e a gente observa que naquela transição a temperatura permanece constante, certo? Porém, a energia interna vai variar de acordo com a quantidade de calor que o meu sistema recebeu ou cedeu. Então, quando a gente não tem a variação de temperatura, a gente pode ter situações onde a minha energia interna vai ser zero, mas também naquela situação tem uma troca de calor, né? O calor vai ser recebido ou cedido. Então, vai depender também da quantidade de calor. Logo, vai ter variação da minha energia interna. Aqui eu coloquei um esqueminha, né? Onde tem um tubo com um termômetro aqui representado em Kelvin. Só para uma noção da energia interna, certo? Bom, outra variável que a gente vai utilizar vai ser o trabalho, certo? Então, o trabalho é representado muitas vezes por W ou por essa letrinha aqui que é um Pzinho, certo?
Só que eu particularmente vou utilizar W porque para frente ou depois em vários outros livros essa nomenclatura fica mais fácil. Então vamos utilizar trabalho com W, certo? Então, a gente vai falar agora sobre o trabalho realizado por um gás. Lembra que eu falei que vai depender da energia e do trabalho, né? Então, a energia a gente já viu. Agora vamos ver como acontece o trabalho. Bom, eu coloquei duas etapas aqui. O trabalho é uma pressão constante e numa transformação qualquer. Bom, a gente pode ver aqui um gráfico de pressão por volume. A gente tem uma setinha e o que vai me dar? Que a área abaixo da minha linha, ou seja, a área do meu gráfico, que no caso aqui foi um quadrado, ela é equivalente ao trabalho realizado pelo meu gás. Do mesmo modo, na transformação qualquer. Tá vendo? Ela é uma reta crescente, né? Tá subindo. A pressão final inicial está variando da mesma forma que o volume. Porém, o meu trabalho vai ser também a área do meu gráfico, que no caso aqui é um trapézio, né? E aqui é um quadrado. Mas não importa a forma, o importante é saber que o trabalho realizado por um gás, se ele me der um gráfico, é a área abaixo da minha curva que eu tenho aqui, certo? Então, o trabalho de um gás, ou esse W de um gás, ele tem essa fórmula aqui, que é a pressão vezes a minha variação de volume. Ou seja, lembra do que eu falei? A minha energia interna vai depender da temperatura. Agora, o meu trabalho vai depender do meu volume. Ou seja, se o meu volume vai aumentar, ou o meu V2 ser maior que o meu V1, o sistema vai realizar trabalho. Ou seja, o trabalho vai ser positivo. Então, se eu tenho um trabalho positivo, o meu sistema vai realizar trabalho, né? Concordam que se eu, por exemplo, quando eu faço um exercício, estou realizando um trabalho, então ele vai ser necessariamente positivo, certo? Se eu estou recebendo trabalho, ou seja, o meu volume vai diminuir, o V1 é maior do que o meu V2, supondo que essa setinha aqui, ao invés de estar indo para cima, estivesse decrescente, indo para baixo, né? Ou voltando, melhor no caso, com o volume final sendo esse, é o trabalho meu sistema iria receber trabalho e ele ia ser um trabalho negativo, ou menor que zero. Se o volume permanece constante, ou seja, se a minha setinha estivesse aqui para cima, verticalmente, certo? Não importa se seja apontado para cima ou para baixo, mas se ela estivesse de forma vertical, ou seja, o meu volume inicial ser igual ao meu volume final, não haveria troca de trabalho. Portanto, o meu trabalho, ou o meu W, seria zero, certo? Então, para frisar, uma coisa muito super importante que é, gravem a formulinha, né, que vai depender da pressão e do volume, mas principalmente do meu volume. Se eu tiver a variação do volume, tem que ver. Teve uma variação positiva, ou seja, o meu final foi maior do que o meu inicial. Então, o meu sistema vai realizar o trabalho. Se o volume diminuiu, ou seja, o volume inicial é maior do que o final, ele vai receber trabalho, ou seja, vai ser negativo. Se não variou o volume, trabalho zero, ou seja, o sistema não tem troca de trabalho. Perfeito? Bom, visto isso, a gente vai ter algo. Eu coloquei aqui quando o trabalho positivo, quando o trabalho negativo, certo? Então, quando o gás se expande, né? No caso que a gente vai ver aqui agora na nossa animação aqui do lado, que a gente viu uma prévia antes de começar. Quando o gás ele vai se expandir, a gente tem uma variação positiva do nosso volume, concordam? Por exemplo, meu volume inicial estava necessariamente aqui. Se ele se expandir ou ir para cima, eu vou ter uma variação de volume positivo, né? Porque o meu final vai ser maior do que o meu inicial. Então, a gente diz que o gás realizou o trabalho. Então, uma variação de volume positiva, o gás vai realizar trabalho. Ou seja,
o W, né, que é a representação do nosso trabalho, vai ser maior do que zero, pois é a força do gás que vai deslocar o meu êmbolo, né? Por quê? O volume meu vai aumentar, o meu êmbolo, que é esse em azul aqui, vai subir, certo? Então, se ele subiu, ele vai ter uma força para deslocar esse êmbolo para cima. Então, necessariamente, o meu gás ele vai realizar trabalho, certo? Da mesma forma que o trabalho é realizado sobre o meu gás. Aqui é pelo, né? O gás realizou. Então, sobre o meu gás. Quando o gás ele é comprimido, certo? Ou seja, o meu volume inicial está aqui e esse êmbolo vai ser comprimido para ter uma variação de volume negativa, porque o meu volume final vai ser menor do que o meu inicial, concorda? Então, quando isso acontece, a gente diz que o trabalho foi realizado sobre o meu gás. Ou seja, o meu trabalho vai ser negativo, o meu W negativo. Pois vai ter uma força externa aqui, ou alguém empurrando, ou ação do meio mesmo, que vai ter uma força externa que vai deslocar o êmbolo. Então, vou soltar a animaçãozinha para a gente observar. Inicialmente, ó, o volume vai expandiu, aí vai ter uma força que empurrou o meu êmbolo para baixo. Então, vamos voltar aqui para a gente ver. Inicialmente é a primeira parte do nosso sistema. O trabalho é realizado pelo gás, ou seja, uma força vindo para baixo, fazendo o gás se expandir. Trabalho positivo. Quando eu coloco uma força sobre o meu gás, ou exerço uma pressão pelo meu gás mesmo, eu comprimi ele, teve uma variação de volume negativa, então significa que é um trabalho realizado sobre o gás. Certo? Bom, agora a gente pode falar sobre a primeira lei da termodinâmica. Então, a primeira lei da termodinâmica, ela corresponde, na verdade, ao princípio da conservação da energia. Então, lembra lá quando a gente estudou a lei zero? O que era a lei zero mesmo? A lei zero era quando eu tenho um corpo com a mesma que eu relaciono ele com um outro, tá? A mesma temperatura, e um outro corpo relacionar a ele mesmo, que tiver a mesma temperatura os dois, então esses dois corpos que eu não relacionei vão estar em equilíbrio térmico da mesma forma que um terceiro. Essa é a lei zero. Vamos, agora a primeira lei da termodinâmica, ela tem o princípio da conservação da energia. A minha energia do meu sistema vai se conservar de alguma forma. Assim, o calor fornecido ou retirado, que é o Q do meu sistema, então o calor que eu vou fornecer ou eu vou retirar do meu sistema, vai resultar na variação do meu trabalho. Ou seja, ele vai ter esse calor, ele vai fazer um trabalho, uma variação do meu trabalho, não sabemos se é positivo ou negativo, e na variação da minha energia interna. Por isso que antes da gente ver a primeira lei, eu falei sobre energia e trabalho, porque são as variáveis que vamos utilizar a partir de agora em diante, para a primeira e para a segunda lei. Certo? Então, formulando a primeira lei, a gente tem que a quantidade de calor do meu sistema, que vai ser tanto fornecido ou retirado, nada mais é do que a soma do meu trabalho com a minha variação da energia interna. Ou, como os livros geralmente usam, a minha variação da energia interna é a minha quantidade de calor menos o trabalho. Um detalhe super mega importante. Somente a energia interna eu posso colocar esse delta aqui na minha frente, porque só ela que vou ter variação. Não tem como o Q ser uma variação tipo Q final, Q inicial. Não, é só o meu Q do sistema, a quantidade de calor ou fornecida ou retirada, e o trabalho realizado sobre ou pelo meu sistema, certo? Então, lembre-se que o Q e o W eles não têm variação, não tem o delta. A minha energia interna vai ter, certo? Agora eu coloquei aqui uma representaçãozinha de um gás para ficar um pouco mais fácil para a gente entender. Então, aqui eu vou botar o meu sisteminha, né, um gás, no caso, sei lá, uma nuvem. Minha variação da energia interna é o final menos o inicial, certo? Então, quando eu tenho compressão, ou seja, eu vou comprimir, como a gente viu na
slide passado, eu tenho um trabalho negativo. Se eu expandir, o trabalho vai ser positivo. Se eu vou colocar calor no meu sistema, ele vai ser positivo. Se eu vou retirar, ele vai ser negativo. Então, se eu vou colocar calor, no sistema nessa setinha grandona em vermelho, na setinha amarela, né? O em vermelho, eu vou ter uma variação da minha energia interna e, consequentemente, produzir trabalho. Certo? Bom, então agora a gente vai falar sobre as transformações. Lembra que a gente viu as transformações isotérmicas, isobárica, isocórica? Então agora a gente vai falar uma por uma, só que relacionar com a primeira lei da termodinâmica. Bom, numa transformação isotérmica, todo o calor trocado pelo meu gás pode ser recebido ou cedido, vai resultar em trabalho. Uma observação importante. Transformação isotérmica. Iso igual térmica temperatura, ou seja, mesma temperatura. Lembra que eu falei lá atrás para vocês a grandeza que eu vou relacionar com a temperatura? Ora, é a energia interna, certo? Como eu não tenho variação da temperatura, eu não vou ter variação da minha energia interna. Logo, meu ΔU aqui na minha equação, ele não vai existir. Então, a minha quantidade de calor vai ser igual ao meu trabalho. Ou seja, em uma transformação isotérmica, a minha temperatura é constante. O meu ΔU é zero, logo, o meu Q vai ser igual ao meu W, certo? O sistema vai receber calor e cede trabalho. Ao contrário, se o meu sistema vai receber trabalho, ele vai ceder calor. Certo? Então, eu vou ficar com essa fórmula aqui. A minha quantidade de calor vai ser igual ao trabalho. Se o meu sistema receber calor, né, eu vou ceder trabalho. Ou ao contrário, se eu receber trabalho, eu vou ceder calor, para manter sempre em equilíbrio lá. Certo? Na conservação de energia, que é o nosso enunciado da primeira lei. Aqui eu coloquei um gráfico, né? Pressão por volume. A gente pode ver o mesmo gráfico uma transformação isotérmica, certo? E também só para constatar, quanto a linha for mais distante, no caso o A, a temperatura do meu sistema vai ser mais elevada. Então, a gente pode ver aqui na animaçãozinha, né? O calor recebido, está recebendo o calor. Ou seja, o meu trabalho, ou que coloquei o T, pode ser o W, né? For positivo, recebendo calor, o trabalho está sendo positivo, certo? Se o calor for cedido, né, cedido para o meio ambiente, o trabalho vai ser negativo, certo? Então, calor recebido, trabalho positivo. Calor cedido, trabalho negativo, certo? Bom, uma transformação isovolumétrica, iso igual volumétrica de volume, ou seja, o volume vai ser igual ou constante. Todo o calor recebido ou cedido pelo meu gás vai ser transformado em variação da energia interna, ou seja, em ΔU. Lembra da outra grandeza? É o trabalho, né? Poxa, eu falei, o trabalho ele vai depender do volume. Como eu não tenho variação do meu volume é constante, no caso, o trabalho vai ser zero, e eu vou ficar com essa formulinha, onde a quantidade de calor vai ser igual ao meu ΔU, certo? Então, a quantidade de calor recebido ou cedido vai ser igual à variação da energia interna. Um detalhe, quando a gente fala de transformação isovolumétrica, a gente tem uma fórmula para calcular o calor, calcular o Qzinho. Lembra lá em aulas passadas que a gente também tinha uma fórmula do macete, né, que é a quantidade de calor é massa vezes calor específico da variação da temperatura. Agora, quando a gente fala de gás, a gente também tem uma fórmula, certo? Uma quantidade que é o Qzinho, é o número de mols, N aqui, CV ΔT. Onde o meu CV é o calor específico molar a volume constante. Então, quando eu tenho um volume constante, eu vou utilizar essa formulinha aqui. E para um gás monoatômico, o meu CV vai valer 3 dividido por 2, ou 3 meios, de R. Certo?
Guarda essas transformações aqui, que vão ser muito importantes no decorrer da resolução de exercícios, certo? Aqui eu coloquei um gráfico, né, onde mostra a transformação isotérmica, que é uma reta. Quanto for aqui aumentando a temperatura, né, T1 para T2, aumentando a pressão, T1 para P2. Ou, simplesmente, quando eu tenho um gráfico de pressão para o volume, o volume vai ser constante, ou seja, uma reta verticalmente para cima. Então, a gente vai ver agora a animaçãozinha, né? O êmbolo ali. Quando o calor é recebido pelo meu sistema, eu tenho uma variação da energia interna positiva, certo? Eu não vou realizar trabalho no meu sistema, então não vai nem subir e nem descer. Mas a temperatura, se vocês podem ver, ó, ela aumentou, né? Agora ela diminuiu. Então, quando o calor vai ser cedido do meu sistema para o meu meio, né, eu vou ter uma variação da minha energia interna negativa. Então, ao contrário, vamos ver de novo. Quando o calor é recebido, eu tenho um aumento da temperatura aqui, né? E a minha energia interna vai ser positiva, porque ela vai depender da temperatura. O calor, quando tem calor cedido, a minha variação da energia interna é negativa e a temperatura vai diminuir. Estou frisando aqui que o meu trabalho é zero. Então, por isso que nessa equação a gente pode cortar, certo? Agora falando da minha transformação isobárica, onde não há variação da pressão, certo? A minha pressão é constante. Logo, teremos a realização de trabalho, né? E também, consequentemente, uma variação da temperatura do meu sistema. Logo, também, se eu tenho uma variação de temperatura, a minha energia interna vai variar também. Então, na transformação isobárica, a gente tem dois casos. No primeiro caso, eu coloquei uma expansão isobárica, ou seja, uma expansão, né? O gás meu vai expandir com uma pressão constante. O que a gente vai ter? Uma variação do volume positiva, consequentemente, o meu trabalho positivo. Esse que é o Tzinho aqui que eu poderia utilizar, ou o W. Mesma coisa que o trabalho. Então, tem essa expansão, meu ΔT, ou seja, minha variação de temperatura, também é positiva. Logo, a minha energia interna também é positiva. Logo, eu coloco aqui na fórmula, né? ΔU igual a Q menos trabalho, ou Q igual a ΔU mais T. A gente tem que a quantidade de calor também é positiva, já que o trabalho e a minha energia interna são positivos. Da mesma forma, né, analogamente, quando eu tenho uma compressão isobárica, ou seja, a massa vai diminuir, né, comprimido, o volume diminuiu, então o trabalho é negativo, a variação de temperatura também diminuiu, ou seja, a minha energia interna é negativa, e consequentemente a minha quantidade de calor também vai ser negativa. Logo, o calor do meu sistema vai ser cedido, ou seja, eu cedi calor. Vou ceder calor, ou seja, retirar calor do meu corpo, eu vou perder, consequentemente, né? Então, trabalho a quantidade de calor negativa. Se eu vou receber calor, ou seja, aumentar a minha quantidade de calor, então, o calor vai ser positivo. Aqui eu coloquei um gráfico, né? Quando a pressão, o volume, é isobárica, né? Com reta horizontalmente ou verticalmente ao eixo da pressão e horizontalmente ao eixo do volume. E também, ou uma transformação isobárica, né, quando tem um gráfico de volume por temperatura, também é uma reta. Detalhando que, quando eu tenho uma reta mais inclinada em relação ao eixo da temperatura para baixo, a pressão em 2, no caso aqui, vai ser maior do que a pressão em 1. Certo? E também, da mesma forma da transformação isovolumétrica, quando a gente tem uma pressão constante, isso, eu tenho uma fórmula da quantidade de calor também para ser calculada. Então, minha quantidade de calor, quando eu tenho uma transformação isobárica, é o número de mols, vezes o meu Cp, agora é Cp, que é o calor específico molar a uma pressão constante, certo? Vezes o meu ΔT, que é a minha variação de temperatura, onde agora o meu Cp ele vale 5 meios de R. O meu Cv vale 3 meios, o meu Cp vale 5 meios. Como a gente tem que também calcular tanto o trabalho
uma energia interna, então a gente vai utilizar aquelas fórmulas que a gente utilizou nos slides passados, né, que foram apresentados nos slides passados, onde o meu trabalho é meu P delta V, a minha energia interna é o 3 meios de NR delta T. Tranquilo? Para finalizar, a gente tem uma transformação chamada transformação adiabática. Bom, antes disso, a gente vai relembrar o que a gente já viu. A gente viu uma transformação onde a variação da energia interna é zero. A gente viu uma transformação onde o trabalho também foi zero. A gente viu uma transformação onde nenhuma dessas grandezas foi zero, mas quando todas são positivas ou todas são negativas. Certo? O que falta? Ora, falta uma transformação onde a quantidade de calor minha é zero. Então, nada mais isso que a transformação adiabática, onde não ocorre troca de calor. Ou seja, o meu Q do sistema, o meu gás, ele vai ser zero. Não vai ter quantidade de calor. Assim, todo o trabalho realizado pelo meu gás, ou seja, se o meu trabalho é realizado positivo ou sobre o meu gás negativo, vai resultar na variação de energia interna, ou seja, no meu ΔU. Logo, como o meu Q é zero, eu tenho que o meu trabalho, meu W, é menos a minha variação da minha energia interna, porque eu passei o ΔU para o outro lado, positivo, ficou negativo. Certo? Bom, aqui a gente tem um gráfico, né, mostrando a transformação adiabática. Como vocês podem ver, em rosa é a transformação isotérmicas, né? Elas têm formato de uma hipérbole e tal, e uma determinada inclinação, só que ela mantém constante. Na adiabática, se vocês forem ver, ela recortou em 2 pontos, né? As duas linhas, um ponto A e um ponto B. Então, ela tem quase o mesmo formato que a minha isotérmica, só que ela tem uma inclinação, como vocês podem ver, diferente, certo? Representada em azulzinho assim. Esse aqui é um gráfico muito importante, porque alguns exercícios dão duas transformações isotérmicas e duas adiabáticas. Aí vai ficar um gráfico que a gente vai ver em alguns exercícios, que a gente vai ter que calcular o trabalho, energia interna e etc. Bom, da mesma forma que as equações anteriores, né, as transformações anteriores, a gente tem uma lei de gás para transformação adiabática. Na nossa aula anterior, a gente viu a lei para transformação isotérmica, a lei para transformação isobárica, a isocórica, né? Vou dar um exemplo aqui, porque ela é tão comum, parecida com a isotérmica, né? A isotérmica, lembra que a gente viu na forma PDT? Bom, o meu T ele não tinha, né? Porque é isotérmica, com a temperatura constante. Então, a gente tinha aqui, minha pressão vezes meu volume era igual a uma constante. O que isso significava? Ou seja, meu P1 vezes meu V1 igual ao meu P2 vezes o meu V2. Certo? Aqui não é diferente. Na transformação adiabática, a gente tem E vezes E, com um diferencial. O meu volume vai estar elevado ao meu gama. O que é esse meu gama? O meu gama nada mais é do que o meu CP, o meu coeficiente quando a gente tem numa transformação com a pressão constante, né, ou isobárica, dividido pelo meu coeficiente quando a gente tem uma transformação com volume constante. Lembra dos valores dele? Então, o CP era 3R dividido por 2 e o meu CV era 3R dividido por 2. Então, meu gama é 5 dividido por 3. Então, quando a gente vai fazer um exercício, tem que levar esse 5 dividido por 3. Calma, fique tranquilo que a gente vai fazer exercícios e a gente vai tirar essas dúvidas certinho. Aí na lista vai ter um exercício onde vai ser resolvidos, então pode ficar tranquilo. A gente também tem outro tipo de transformação, só para ficar aqui mais, vamos falar, visível, né? Que a gente viu o R, né? Esse R, que é a constante universal dos gases, né? Que vale 8,314, dependendo das nossas transformações. Quando a gente faz a subtração do CP menos do CV, a gente obtém o nosso R, né? Que nada mais é do que 5R dividido por 2 menos 3R dividido por 2 é igual ao meu R. Então, quando eu faço uma transformação para eu saber o meu CP menos o meu CV, ele vai ser igual ao R. Só para ter uma ideia, para a gente entender de onde veio esse R. Quando a gente faz a subtração, a gente tem o R. Isso equivale a um gás monoatômico.
Porém, para o diatômico, apesar de serem valores diferentes, ou dependendo de outro tipo de gás, ele vai manter a mesma relação, onde se eu faço a subtração do meu Cp menos meu Cv, tem que dar o meu R. Certo? Que a gente vai ver a animação. Igual, né, as outras, tem um êmbolo aqui, um termômetro à parte. Então, quando eu tenho um trabalho negativo, um trabalho positivo, eu tenho uma variação do meu volume positiva, a minha energia interna vai ser negativa. Vocês podem ver, a temperatura diminuiu, certo? Se eu tenho um trabalho que for negativo, ou seja, o meu volume diminuiu, a minha variação da minha energia interna vai ser positiva, porque a temperatura aumentou aqui. Certo? Então a gente tem uma expansão adiabática, a temperatura e pressão diminuem, trabalho positivo. Com a compressão adiabática, a temperatura e pressão aumentam, trabalho negativo. Onde a gente pode ver essas relações adiabáticas no nosso dia a dia? Porque ela é muito. A gente fala, quantidade de calor, zero, né? Mas como a gente pode ver isso na prática? Bom, coloquei aqui dois exemplos de tem essa transformação adiabática. O primeiro é quando a gente encher uma bola, nós fazemos movimentos rápidos com a bomba, né? Para começar a encher a bola, eu coloquei uma bola de futebol aqui qualquer. Notamos o aquecimento da mesma. Então, quando a gente pode ver que a bola vai começar a ficar quente, né? Um aquecimento. Isso acontece porque o ar, uma vez comprimido rapidamente, eleva a sua temperatura. Então, se ele vai ser comprimido, né, na bomba, ele vai elevar a temperatura do meu sistema, que no caso vai ser a bola, certo? Como o processo vai ser rápido, não há tempo para troca de calor com o meio externo, então uma compressão adiabática. Então, vamos lá. A bomba, você vai estar enchendo a bola de futebol, certo? O meu volume lá da minha bombinha, né, ela vai ter um determinado volume, né, que é nesse espaçamento aqui, né? Então, quando a gente vai comprimindo, né, aqui fazendo movimentos bem rápidos para comprimir para encher a bola, então esse meu volume vai ser diminuindo, certo? Então, a gente vai notar um determinado aquecimento aqui na região da bomba e mais. Com esse meu volume diminuindo, significa que meu trabalho foi negativo e eu aumentei a minha pressão. Porém, é tão rápido esse movimento que não permite troca de calor. Certo? Um outro exemplo, também quando a gente tem, é contrário, né, a compressão adiabática, no caso agora a expansão, é quando a gente, como está vendo aqui, um spray, né? Quando a gente tem aqueles spray de festa, de cabelo, etc., a gente mantém impressionado por algum tempo, a gente nota que a lata vai dar uma resfriada, né? Mas por quê? Quando um gás vai se expandir, ele vai produzir, né? O gás ele vai estar saindo, né? Vai se expandir do sistema que estava lá dentro. Vai diminuir a temperatura. E é tão rápido, né? Vocês podem ver a saída do gás é tão rápida, ele está se expandindo tão rapidamente, que também não tem esse processo de troca de calor. Então, vai diminuir a temperatura bruscamente da lata e a gente pode falar que isso é uma expansão adiabática, quando eu aumentei o volume do meu gás e diminui a minha temperatura. Então, são processos inversos, mas que representam uma transformação adiabática. Certo? Aqui eu coloquei um simulador de um sistema adiabático. Certo? Então, a gente tem nossa fórmula aqui, né? O P1, V1 elevado aqui, ele colocou K de constante, mas geralmente é gama, igual ao meu P2, V2 elevado a um gama aqui, onde L é 5 meios. Então, fez as devidas contas lá e ele colocou essa constante aqui, 213,7. Então, lembra do que eu falei? Quando a transformação é adiabática, o Q é zero, então meu ΔU é igual ao meu trabalho, certo? Vai ter que ter uma coisa bem, fazer uma transformação aqui bem rápida, né? Onde está vendo esse pezinho, ele vai comprimir rapidamente o meu sistema, que não possa ocorrer essas trocas de calor. Então, eu vou acionar aqui o meu sistema. O meu êmbolozinho está abaixando, devido ao meu pezinho. Chegou. Então, essa aqui é a linha, a curvatura do meu gráfico, onde mostra uma transformação adiabática, onde a quantidade de calor é zero e a minha variação da minha temperatura vai ser igual ao trabalho. Certo? Simulador,
onde a gente pode fazer qualquer tipo de transformação. Podem ver que tem um gás, né? A fonte térmica de calor. E aqui as nossas moléculas livremente, certo? Aqui eu posso selecionar, vamos falar, uma transformação isobárica, né? Uma pressão vai ser constante. Então eu vou colocar aqui, ele pede para a gente selecionar um ponto, vou selecionar aqui o ponto aqui. Aí isobárica, né? Um gráfico de, vou soltar, um gráfico de pressão por volume. A minha pressão ela vai se manter constante. Aqui, ó, transformação isobárica, pressão constante, volume e a temperatura variam. Então eu coloquei aqui para mandar. Vocês podem ver aqui, ó, andando, minha pressão, ó, tá sendo aumentada, né? O meu volume está aumentando, mas a minha pressão vai se manter constante, ó. Esse aqui é o número de corpos que vai estar em cima do pistão, é como se representando a minha pressão. De novo, fornecendo, a minha fonte térmica está fornecendo calor, a minha temperatura vai estar aumentando, porém a minha pressão vai permanecer constante. Podem ver aqui até com quando a gente vai fazer aqui, ó, a área que vai estar embaixo da curva, o que a gente vai ver? Opa, uma transformação isobárica. Então, na isobárica, a gente tem os três casos. Esse ΔE é a energia interna que ele colocou. Então, só está errado essa variação. Não considerem essa variação de Q nem de W. Lembra que eu falei que não existe ΔQ, não existe ΔW. Mas o que é importante a gente ver? É importante a gente ressaltar que tem um certo ponto de energia, um certo ponto de calor e de trabalho, certo? Só aplicar naquela forma. Também posso fazer isso para qualquer transformação. Isovolumétrica. Pego aqui um volume. A isovolumétrica, o volume vai ser constante. A pressão e a temperatura vão variar. O trabalho vai ser nulo. Então a gente vai fazer aqui, ó. O trabalho vai ser nulo. Ó, tá vendo? Ó, aumentando a quantidade de bolinhas, que é a minha pressão. As minhas bolinhas ali em cima vão ser a minha quantidade de pressão, minha temperatura vai aumentar. E vocês podem ver uma coisa aqui embaixo, onde a minha energia interna vai ser igual ao meu trabalho, minha quantidade de calor, já que meu trabalho vai ser zero. A mesma coisa numa transformação isotérmica. A gente coloca aqui, perfeito? A transformação isotérmica, a temperatura vai ser constante, a variação da energia interna vai ser nula, e a temperatura é reduzida ao número de mols. Então, aqui a gente vai colocar, ó, a área basicamente dele, fazendo ali, ó, o volume está aumentando, mas a temperatura está permanecendo constante, certo? Então a minha quantidade de calor vai ser igual ao meu trabalho. Da mesma forma do outro gráfico que a gente viu, numa transformação adiabática, né? A pressão, o volume e a temperatura vão variar. A pressão vezes o meu volume elevado a Cp, que é essa constante lá, aquela constante, né, o gaminha nosso, não a troca de calor. Então, o que a gente vai poder ver, aqui, ó, pelo meu gráfico, que a minha energia interna vai ser, ela tá vendo, ó, foi para baixo aqui, né? Tá vendo que tá indo para baixo? Então, ela é negativa em relação ao meu trabalho. Da mesma forma, se fosse ao contrário, ela estivesse subindo, a minha energia estivesse aumentando, o meu trabalho está diminuindo. Finalizar, só para eu falar das transformações cíclicas, né? É um conjunto em que, após o seu término, a massa gasosa encontra-se exatamente no estado que se encontrava inicialmente, ou seja, um ciclo, né? Então, vamos supor se quando eu tenho um gráfico de pressão e volume e em vez da minha área, né, ser uma figura, por exemplo, um quadrado, um retângulo, vai ser um ciclo, né? Então, quando eu tenho também onde eu tenho uma transformação cíclica, a variação minha da energia interna do meu ciclo vai ser zero. Não vou ter variação da minha energia interna, porque a minha energia inicial vai ser igual à minha energia final, porque é um ciclo, né? Vamos supor que começou aqui, aí andou todo esse espaço e voltou no mesmo lugar, ou seja, está fazendo um ciclo. Não vai ter variação da minha energia interna. Da mesma forma, tanto do sentido horário como no sentido anti-horário. Logo, pela fórmula, a minha quantidade de calor do meu ciclo vai ser igual ao trabalho do meu ciclo. Um detalhe: se minha transformação estiver girando no sentido
horário, o calor a transformação calor é trabalho, o trabalho vai ser positivo, certo? Se eu tiver minha transformação cíclica, onde ela estiver apontando a setinha no sentido anti-horário, significa minha transformação trabalho e calor, o meu trabalho vai ser negativo. Logo, a minha quantidade de calor, como vai ser igual, também vai ser negativa. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado pela aula de hoje. Nessa nossa parte 2 sobre primeira lei da termodinâmica. Na nossa parte 3, a gente vai falar sobre a segunda lei da termodinâmica e encerrar nosso assunto. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me chamar. Beleza? É nóis. Até a próxima.